Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 20 de agosto de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Libertação. E hoje é o nosso estudo de número 8. Rogamos que o nosso Senhor Jesus, o amor de nossa vida, possa nos inspirar e nos conduzir em mais um trabalho. Nós estamos então aprendendo com a palestra de Flacos, que está sendo lido pelo nosso querido amigo Roger. Vamos lá? Vamos continuar a palestra? O mal é o desperdício do tempo ou o emprego da energia em sentido contrário aos propósitos do Senhor. O sofrimento é reparação ou ensinamento renovador. Essa frase, ela dá realmente uma palestra. Se nós começarmos a parar, a nossa oração quase sempre é solicitando que Deus nos livre e nos tire todo e qualquer sofrimento. Nós ainda não temos a concepção de entender que o sofrimento é reparação, reparando o mal que realizei, ou um ensinamento renovador, no processo de uma aprovação. Então, em verdade, quando a dor bate à minha porta, quando o sofrimento vem, eu deveria verdadeiramente, através da oração, Senhor, ensina-me a tirar a lição necessária desta dor. E não pedir que Ele me livre, que Ele me tire. Até mesmo nós, nas nossas postagens, nos WhatsApp da vida, a gente vê assim, que nada de mal aconteça, que tudo seja assim, Deus está no leme, Deus faz essas coisas assim que não cabe para o espírita. Sabe, assim, Senhor, fulano vai operar, seja feita a vontade de Deus. Ore por minha mãe, ore por meu pai. Para quê? Para que seja feita a vontade de Deus. Para que dê a quem está passando pela provação estrutura emocional e não venha se desesperar. Então, ainda nesse movimento da oração, mas com um propósito de confiança, com um propósito de força e não de cura. Ele acabou de dizer, o sofrimento é uma reparação. Aí a gente diz assim, seja feita a vontade de Deus. Mas como assim? Tu acha que a tua vontade é mais sábia do que a dele? É igual assim, meu filho morreu e ele está no braço de Deus e chora. Mas tem braço melhor do que o de Deus? Né? Então são coisas assim que a gente para. Se é a vontade de Deus, você está achando que a minha vontade é mais sábia do que a de Deus? Então, é realmente concepção, é entender realmente. Então, o sofrimento é reparação ou ensinamento renovador. As almas decaídas, contudo, quaisquer que sejam, não constituem uma raça espiritual sentenciada irremediavelmente ao satanismo, integrando tão somente a coletividade das criaturas humanas desencarnadas em posição de absoluta insensatez. Misturam-se à multidão terrestre, exercem atuação singular sobre inúmeros lares e administrações, e o interesse fundamental das mais poderosas inteligências, dentre elas, é a conservação do mundo ofuscado e distraído, à força da ignorância defendida e do egoísmo recalcado, adiando o seu reino de Deus entre os homens, indefinidamente. As almas decaídas, ou seja, são as almas que se rebelaram, tá? Se rebelaram contra Deus, que se rebelaram ao Evangelho, que se rebelaram ao bem. Decaídos aqui, ele fazendo uma referência, fazendo aqui uma ilustração ao Antigo Testamento, quando vai retratar a queda
dos anjos. E qual foi a queda dos anjos? Que se rebelaram contra Deus, Lúcifer, fazendo aqui. Então, ele vai falar aqui daquelas criaturas, não é as que erraram apenas, as que erraram e que se rebelaram, se tornaram inimigo do bem. Ok? Olha lá. As almas decaídas, contudo, quaisquer que sejam, não constituem uma raça espiritual sentenciada irremediavelmente ao satanismo. Esse grupo que se rebelou, que foi contra, eles não estão em absoluto predestinados a ficar eternamente sendo mal. Que é a ideia aqui do anjo decaído, que virou, é o Lúcifer, né? Que virou e que passou, ficou eternamente chefiando o inferno. Por isso que ele diz, não constituem uma raça espiritual sentenciada irremediavelmente ao satanismo, integrando tão somente a coletividade das criaturas humanas desencarnadas em posição de uma absoluta insensatez. Não será sempre assim. Ele faz parte apenas de um grupo que comunga do mesmo ideal dele, de insensatez. Misturam-se à multidão terrestre. Estão encarnados. E lembra, quando ele falou lá atrás, o que seria o mal? O que ele falou? Desperdício do tempo. Então, misturam-se à multidão terrestre, exercem atuação singular sobre inúmeros lares e administração, pai, mãe, administradores, estão encarnados. E o interesse fundamental das mais poderosas inteligências, dentre elas, é a conservação do mundo ofuscado e distraído. Então, é um grupo que reencarna e que querem deturpar tudo, atravessar tudo, distorcer tudo, para que fique bem escurecido mesmo. E é o grupo que levanta a bandeira e vai para frente. O mal toma uma proporção maior porque o bem é tímido e o mal é audacioso. Olha o que ele fala. Ofuscando e distraído, dentre elas é a conservação do mundo ofuscado e distraído, a força da ignorância defendida e do egoísmo recalcado, adiando-se o reino de Deus entre os homens, indefinidamente. Enquanto o povo está aqui, vai protelando. Vocês acham que 2.000 anos de evangelho, mais 2.500 anos de Sócrates, Confúcio, Platão, Lao Tse, Forri, já não era para esse povo estar melhor? Já não era para o terrícola estar bem melhor? Claro que era. Mas enquanto essa turma persistir, é muito atual. Muito atual. Olha, se nós lermos há 2.000 anos, que começa no ano 30, e se a gente tiver aquela confusão de sociedade, a coisa do carrão, do vestidão, do cabelão, daquelas noites sociais, do fica comigo, pega fulano, pega Beltrano. É a mesma leseira, não mudou nada. Então a gente ainda continua com as mesmas leseiras. Do jeito que a misericórdia divina programa a reencarnação de espíritos nobres, as trevas também programam reencarnações de espíritos perversos.
livre-arbítrio. E a misericórdia divina permite. Agora a gente se sente assim, tão desprotegido, não, só faz e só vai quem quer. Eu não tenho livre-arbítrio? O Espírito não pode chegar comigo pelo meu cabelo, tu vai me seguir, tu vai me seguir. Ele dá ideia, eu vou se quiser. Reencarnação. Na educação, na arte, dentro da religião. Programa, na política. Como é que acontece a programação do mundo espiritual para a reencarnação de Segismundo? Nós já lemos lá atrás. Daquela forma é igual, né? É igual. Pai, mãe, fulano, e ele diz, eu vou nascer, vou fazer assim, assim, vou fazer assim, assim, vou estar no grupo tal, 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 vou fazer a faculdade tal, vou chegar na diretoria tal e vou tocar o terror. Porque, meus irmãos, a gente vai ver aqui com Gregório, esse povo é inteligente no balde, e Deus permite da organização dele. Lesos somos nós, leso é a cara de amazonense, né? Lesos somos nós em subestimá-los. Então, quando a gente vê essas coisas esdrúxulas em sociedade, isso nada mais são do que eles reencarnados. E muita gente copiando. E estão na arte, estão na educação, estão na religião e estão na política. Em todas as religiões. Agora você imagina determinados, esses tipos de irmãos extremamente adoecidos na liderança, retarda. Porque ao invés de eu estar votando em algo útil, eu estou perdendo tempo com uma votação. Então, ou seja, acaba retardando. Por isso que ele usa esse termo aqui assim, ó. A força da ignorância defendida e do egoísmo recalcado, adiando-se o reino de Deus entre os homens, indefinidamente. Então hoje nós vamos acompanhando várias aberrações e todo mundo batendo palmas. Entendestes? Todo mundo batendo palma. É nossa educação. Está horrível. Não ensina mais a pensar, ensina a decorar. Repete, repete, repete. A nossa arte, uma decadência. E retarda. E vai retardando. E vai retardando. Por tempo indeterminado. E a gente, para ter, às vezes dentro da arte, para termos audiência, né, para termos espaço, reconhecimento, seja lá o que for, a gente adere ao estrúxulo. A gente faz o pacto com o cão. Para termos dinheiro, para termos sucesso. Entendeu? Vende a alma ao capeta. De milênios a milênios, a região em que respiram padece extremas alterações, qual acontece ao campo provisoriamente ocupado pelos povos conhecidos. A matéria que lhes estrutura a residência sofre tremendas modificações e precioso trabalho seletivo se opera na transformação natural, dentro dos moldes do infinito bem. Entretanto, embora de fileiras compactas incessantemente substituídas, persistem por séculos sucessivos, acompanhando o curso das civilizações e seguindo-lhe os esplendores e experiências, as aflições e derrotas. Vamos voltar que isso aqui é um pouquinho complexo para a gente entender. De milênios, a cada mil anos, a região em que respiram padece extremas alterações. Que regiões são essas? A gente fala assim muito em, o mundo está em transição, faz a cada 1000 anos. Ele sofre um movimento muito grande. De milênios a milênios, a região em que respiram padece extremas alterações. Qual acontece, aí ele vai fazer uma comparação,
qual acontece ao campo provisoriamente ocupado pelos povos conhecidos. Há sempre um processo de renovação. A matéria que lhes estrutura a residência, matéria, corpo, residência, ou seja, o corpo é a residência de quem? Do Espírito. A matéria que lhes estrutura a residência sofre tremendas modificações e precioso trabalho seletivo se opera na transformação natural. Então, olha lá, a matéria que lhes estrutura a residência sofre tremendas modificações. Vamos pegar aqui para a gente entender. O espírito puro, a matéria não exerce sobre ele absolutamente mais nenhuma influência. O espírito superior, a matéria ainda exerce sobre ele influência, mas ele passa a ter um domínio maior do que o da terceira, que seria o espírito inferior. Então, quando a nossa querida Alcione saiu do sistema de Sírios para reencarnar no planeta Terra, ela teria que se revestir do corpo do terrícola. Essa condição de se revestir dessa matéria, esse corpo, iria iria fazer com que ela sentisse desejos, necessidade de reconhecimento. Eu digo, gente, então é uma condição, de certa forma, desse corpo, dessa condição. Então, à medida que o tempo vai passando, como eu disse, milênio a milênio, essa residência, ela também passa por transformações. Nesse processo de evolução. O nosso corpo não é o mesmo corpo do homem de Neandertal. Por isso que nós vamos estudar na obra Revista Espírita, quando nós vamos estudar sobre Júpiter, a condição do corpo já totalmente bem diferente da nossa. Então, condição humana nos traz todo esse movimento. Aí vai a vontade do Espírito. O que mais nos movimenta senão os desejos? Às vezes a gente põe tudo a perder por causa dos desejos. A matéria que lhes estrutura a residência sofre tremendas modificações de 1000 a 1000 anos, milênio a milênio. E precioso trabalho seletivo se opera na transformação natural do próprio corpo, dentro dos moldes do infinito bem. Não vai atropelando ninguém. Entretanto, embora de fileiras compactas, incessantemente substituídas. Então não é um movimento de esse é um movimento que nós vamos separar. Não, essa separação ela tem acontecido de milênios a milênios. Ou seja, um grupo que não teve jeito, é primado, é primitivo. Não dá mais, separa. Aquele aqui, esse aqui ainda é, mas está tendo uma tendência, então vamos tentar mais um pouquinho. Fileiras compactas incessantemente são substituídas. Persistem por séculos sucessivos, acompanhando o curso das civilizações e seguindo-lhes os esplendores e experiência, também seguindo as aflições e derrotas. Gente, que palestra é essa, hein? Fazendo-se nova pausa do ministro, que me pareceu oportuna e intencional, um companheiro interferiu indagando: Grande benfeitor, reconhecemos a veracidade de vossas afirmativas. Todavia, por que não suprime o Senhor, compassivo e sábio, tão pavoroso quadro? Olha lá, grande benfeitor, reconhecemos a veracidade de vossas afirmativas. Todavia, por que não suprime o Senhor, compassivo e sábio, tão pavoroso quadro? Qualquer um de nós queremos fazer essa pergunta, né? Por que Jesus não dá uma aliviada? Né? Por que Jesus não dá uma limpada, né? A gente quer a coisa resolvida, né? E ele fez essa pergunta. O esclarecido mentor fixou um gesto na condescendência e respondeu: se fôssemos nós, aí é para acabar, né, amigo? Que é o quê? Jesus ensina tudo. Tu ainda quer que ele venha resolver para ti? Quer que ele fique te balançando na rede também? Vamos ver qual é a resposta do nosso querido Flacos. Não será o mesmo que interrogar pela tardança de nossa própria adesão ao reino divino? O espírito superior é assim, não fica com o negócio meio... Oh, minha irmã... Sente-se o meu amigo suficientemente iluminado
para negar o lado sombrio da própria individualidade? Libertou-se de todas as tentações que fluem dos escaninhos misteriosos da luta interna? Não admite que o orbe possua os seus círculos de luz e trevas, qual acontece a nós mesmos nos recessos do coração? E assim como duelamos em formidáveis conflitos por dentro, a vida planetária é compelida igualmente a combater nos recônditos ângulos de si mesma. Quanto à intervenção do Senhor, recordemo-nos de que os estudos desta hora não se prendem aos aspectos da compaixão, e sim aos problemas da justiça. Vamos levar a lambada junto com o colega, porque nessa hora, quem fez a pergunta foi se abaixando assim devagarzinho, né? Vamos lá, essa pergunta é para todos nós, que queremos que Jesus venha e resolva tudo, né? Não será o mesmo que interrogar pela tardança de nossa própria adesão ao reino divino? Meu amigo, é o seguinte, mandei Sócrates, mandei Confúcio, mandei Lao-Tse, mandei Buda, mandei, e eu fui. Eu pessoalmente fui. A pergunta que você tinha que fazer é por que tu ainda não veio? E não por que eu não vou aí resolver tudo para ti. Falta de professor não foi. Então nós somos tão petulantes que a gente se acha no direito de questionar Deus. Eu me recordo de uma pergunta que Kardec faz, eu não me recordo, mas eu me lembro da pergunta. Os Espíritos me lembram, como ousas tomar satisfação com Deus? A Kardec. O Espírito responde, está lá no Livro dos Espíritos. Como ousas? Tamanho respeito. O que a gente percebe? Esses espíritos nobres, eles têm tanto respeito pela divindade, tanto respeito, que a gente não consegue nem compreender. Não será o mesmo que interrogar pela tardança de nossa própria adesão ao reino divino? Sente-se o meu amigo suficientemente iluminado para negar o lado sombrio da própria individualidade? Tu já é luz? Libertou-se de todas as tentações que fluem da onde? Dos escaninhos misteriosos da luta interna. Porque a tentação, ela não é externa. A tentação, ela é interna, é o desejo não educado. O problema não é lá, o problema está cá. Se isso aqui dentro estiver resolvido, eu posso ir e voltar e não vou sentir desejo algum. Você vê que a primeira pergunta, tudo foi de fórum íntimo, tudo foi de mundo interior. Ele perguntou assim, ó, primeiro, não será o mesmo que interrogar pela tardança da nossa própria adesão ao reino divino? Decisão e vontade. Aí ele vem, sente-se o meu amigo suficientemente iluminado para negar o lado sombrio da própria individualidade? Mundo interior. Ele veio com a terceira pergunta. Libertou-se de todas as tentações que fluem, que vêm do cantinho misterioso da luta interna? Não admite que o orbe possua os seus círculos de luz e trevas, qual acontece a nós mesmos, de novo, recessos do coração, sentimento, tudo é interno. E assim como duelamos em formidáveis conflitos por dentro, olha, duelos íntimos, conflitos. Conflito é o quê? Um quer azedo, o outro quer doce. Um quer verde, o outro quer amarelo. E nós não vivemos nesse duelo, nesse conflito constante. Novamente, mundo íntimo. Ele não está falando de problema com o sogro, com a sogra, com a mãe, com o pai, com o fofo, com a fofa, com a fofolete, com o fofete, não. Ele está falando sempre de mundo interno.
E assim como duelamos em formidáveis conflitos por dentro, a vida planetária é compelida igualmente a combater nos recônditos ângulos de si mesmo. Do jeito que há esse movimento interno, o universo também faz esse movimento interno, como ele diz, da renovação. Da renovação. Quanto à intervenção do Senhor, porque foram duas perguntas, não foram duas? Reconhecemos a veracidade de vossas afirmativas. Beleza. Aí ele vem, ele diz assim, eu vou assinar as minhas afirmativas. Todavia, por que não suprime o Senhor compassivo e sábio, né? Ele coloca Jesus, né? Tão pavoroso quadro. Por que ele não... Quanto à intervenção do Senhor, recordemos-nos de que os estudos desta hora não se prendem aos aspectos da compaixão, e sim aos problemas da justiça. Não é para passar a mão na cabeça. É para sofrer as consequências das suas atitudes. Nós outros e a humanidade militante na carne não representamos senão diminuta parcela da família universal, confinados à faixa vibratória que nos é peculiar. Somos simplesmente alguns bilhões de seres perante a eternidade, e estejamos convencidos de que o diamante é lapidado pelo diamante. O mal só pode ser corrigido pelo mal. Gente, agora eu entendi porque que eu estou no planeta de provas e expiações. Você está entendendo? Se eu ainda sou mal, eu preciso aprender. E ele usou diamante, lapida um outro diamante. Então, se eu sou uma pessoa que carrego ainda a maldade dentro de mim, eu preciso ser lapidada por um outro que também carrega a maldade, para eu poder expiar, para eu poder aprender o quanto dói ser traído, ser negado. Então, como é que eu vou passar por uma prova, por uma expiação, se eu não tiver alguém que me proporcione isso? Eu entendi assim essa convivência, porque o diamante, ele entra em contato. Não é algo distante, sabe? Eu acho que quando ele faz esse movimento, que ele diz assim, olha... Esse atrito. É o atrito. Somos simplesmente alguns bilhões de seres perante a eternidade. Somos simplesmente alguns bilhões. O que é isso? Para, de certa forma, como ele coloca, a eternidade. E estejamos convencidos de que se o diamante é lapidado pelo diamante, o mal só pode ser corrigido pelo mal. Que é tipo assim, você vai lá e belisca, aí vem outros bem assim, tu vai ver o quanto dói, belisca também. Aí você vai sentir na carne o que o outro fez, o que você fez com que o outro sentisse. Se eu estivesse do jeito que eu estou, sendo o espírito da terceira ordem, em Júpiter, eu não ia aprender nada. Assim, eu não ia espiar. Eu não ia espiar por quê? Porque eu não ia ter ninguém para pisar no meu calo. Como é que eu ia evoluir se eu ainda carrego sentimentos primitivos, primários, sentimentos animalizados? Quem queria ser meu instrumento lá? Ninguém. Eu preciso conviver com pessoas que me proporcionem exercitar tudo isso. Às vezes eu digo, pai, queria um pedreiro de mundo superior. Queria um profissional de mundo superior. Mas não adianta. Nós precisamos ainda desse tipo de atrito, desse diamante, desse tão mal quanto eu, porque do jeito que o outro é para comigo, eu também sou para com o outro. Osso duro de roer. Eu acho que ele colocou diamante assim, para não ser algo assim pejorativo, sabe? Porque queira ou não queira, a nossa essência é divina.
Agora, o que ele fala que antecedeu? Vamos ver de quem que ele está falando. Olha, ele diz assim, ó. E estejamos convencidos de que se o diamante é lapidado pelo diamante, aí ele vem e completa. O mal... Porque lembra que ele está preparando um grupo para adentrar nos vales. Ele está preparando o grupo porque vai encontrar pela frente. E ele aqui, nesse livro Libertação, nós vamos nos deparar com espíritos muito perversos. Não é esse que a gente atende em reunião mediúnica, não. Continua, vamos lá. Funciona a justiça por meio da injustiça aparente, até que o amor nasça e redima os que se condenaram a longas e dolorosas sentenças diante da boa lei. E nós sabemos, né? Funciona a justiça por meio da injustiça, mas é uma injustiça o quê? Aparente. Tanto que ele diz, nossa, fulano não merecia passar por isso. Foi tão injusto. Se nós falarmos isso, nós estamos falando que Deus não é justo. Então não existe injustiça. Pode existir uma injustiça aparente, mas não autêntica. Até que o amor nasça e redima os que se condenaram a longas e dolorosas sentenças diante da boa lei. Porque a lei é boa, a lei de ação e reação é boa. Faz o bem, tu obtém o bem. A lei é boa. As nossas escolhas é que são equivocadas. Homens perversos, calculistas, delituosos e inconsequentes são vigiados por gênios da mesma natureza que se afinam com as tendências de que são portadores. Homens perversos, calculistas, coloca tudo na medida. O que eu ganho, o que eu vou perder, tudo na ponta do lápis. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, eu vou conquistar isso, eu vou conquistar aquilo. Se eu passar a perna aqui, eu vou resolver aqui. Tudo calculado. Delituosos e inconsequentes são vigiados por gênios da mesma natureza. Afinidade, sintonia, associação, que se afinam com as tendências de que são portadores. Então é tipo assim, não tem vítima. Se eu estou associada a esse tipo de espírito é porque eu sou parceiro. Não há vítima, gente. Então não sabe por que Jesus permite? Ei, tu é parceiro, tu é comparsa, tu é igual. Realmente, nunca faltou proteção do céu contra os tormentos que as almas endurecidas e ingratas semearam na terra. E os numes guardiões não se despreocupam dos tutelados. No entanto, seria ilógico e absurdo designar um anjo para custodiar criminosos. Nunca faltou proteção do céu contra os tormentos que as almas endurecidas e ingratas semearam na terra. Porque não foi posto pelo Pai. E os deuses, nume, né, os anjos, os deuses, com D minúsculo, guardiães, não se despreocupam dos tutelados. Nosso anjo da guarda está ali. No entanto, seria ilógico e absurdo designar um anjo para custodiar criminosos. O que ele está querendo dizer com esse final aqui? O cara está matando, está roubando, está destruindo, está adulterando, está calculando. Anjo da guarda para quê? Criminoso com criminoso, exatamente. Crimes que Deus o livre, deixa esse do assassino no chinelo. Então, essa ideia de dizer
todos temos o anjo da guarda, até o criminoso já caiu por terra. Qual é a função? Exatamente, não vai haver sintonia. Vai ficar perdendo tempo lá? É porque em verdade, que é o que a gente vai estudar no livro de Emmanuel, é muito bom. O Pensamento e Vida deve ser um livro sempre estudado, manuseado por todos nós, todos os dias. Porque é o manual para os espíritos que estão reencarnando. Então lá ele vai falar da associação. Então o que acontece? Quando você pensa no mal, que você fica ali pensando, não é só um. Você entra em contato com uma teia. Entendeste? Com um grupo que pensa da mesma forma e vocês ficam se alimentando. Não é um no dois, não. Vamos orar? Nosso Senhor Jesus, quantas lições nos foram dadas mais uma vez essa noite. A lição nos trouxe informações sobre o retardamento da implantação do Teu Evangelho em nosso coração. Pautados, Senhor Jesus, em todas essas lições, reconhecemos que a responsabilidade é nossa, que sintonia é uma questão de escolha e que devemos, amor querido, uma vez mais, colocarmos em prática o que estudamos enquanto há tempo. Agradecemos a essa oportunidade, agradecemos a assistência dos amigos espirituais e que nós possamos, Senhor Jesus, recordarmos constantemente o que aqui aprendemos. Muito obrigada, Senhor.